Tranquilo. Nesse momento a gente vai abrir para algum irmão que tem alguma pergunta, aquele que desejar fazer uma pergunta, por gentileza, daquilo que nós ouvimos, né? Eu tenho as minhas anotações, as minhas perguntas aqui também, mas nós vamos ter aí mais uns tempinho aí, porque eu sei que o pastor também lá, para ele já é uma hora a mais. Mas vamos lá. Quem tem uma pergunta aí da formação? Depois a gente abre para aqueles que estão como ouvintes aqui, mas vai lá, os irmãos da formação. Gustavo? É, Pastor Jefferson, eu agradeço demais a fala, foi muito pertinente para mim. Eu tenho recentemente lido Teologia Pastoral do Martin Bucer, tem sido minhas leituras no ônibus indo para o trabalho, e depois de ler A Minha Sua Igreja, é absurdo ver o que esse homem escrevia em 1500, como parece que a gente não andou quase nada para frente. E, e eu gostaria de tirar só uma dúvida contigo em relação a essa imagem de Cristo, se é correto eu entender que todo fazer pastoral que a gente executa na igreja local, em certa medida, é o exercício pastoral de Cristo na própria igreja. É correto que a gente se sinta chamado a esse nível de compromisso e veja essa expressão prática na igreja nesses termos, claro, com essa distinção grande de não ser perfeito como ele é, de não ser santo como ele é, de não ser amoroso como ele é, ou seria um desequilíbrio de dimensão a gente colocar nesses termos? Vamos pensar o seguinte, a grande questão que é a questão do Gustavo, como que Cristo governa, lidera e serve sua igreja? Como que ela faz isso? Cristo faz isso através dos sacramentos. Então, os sacramentos são instituídos, e por isso a gente chama sacramento, certo? A gente chama sacramentos porque a gente entende que esses são atos visíveis, expressões visíveis, pelas quais Cristo alimenta e governa a sua igreja. Ele faz isso através da edificação mútua, e aí não só de pastores, Gustavo, mas de toda a membresia, porque quando a igreja se reúne, ela adora, certo? O objetivo da igreja é adorar. Mas como a igreja adora? Qual é a forma de uma igreja adorar? Porque a gente não entende adoração apenas como cânticos entoados, certo? Então, ok. O que a igreja faz? Ela adora, ok. Mas como a igreja adora? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Como a igreja adora? Qual é o meio pelo qual a igreja adora? Existe a tese do Peterson, que é um livro que saiu em português, eu não lembro como ele saiu. O título em português eu vou pegar depois para mostrar para vocês. O título em inglês é Engaging with God. Tá? Engaging with God. Saiu em português recentemente. E ele vai defender ali a tese de que a forma da igreja adorar é pela edificação mútua. A igreja se reúne para adorar. Mas como a igreja adora? Através da edificação uns dos outros, uns pelos outros. Então, através da edificação mútua, é que a igreja, então, adora. Então, ou seja, Cristo serve e governa a igreja através dos sacramentos, e Cristo serve a igreja através da membresia de uma igreja. Existe sabedoria na membresia de uma igreja. Existe submissão do pastor à membresia de uma igreja. Porque a gente entende que quando a membresia fala, Cristo fala. Então, nesse sentido, a gente precisa atribuir mais peso, Gustavo, aos sacramentos e à própria membresia do que ao exercício pastoral. O exercício pastoral, ele é, óbvio, um exercício, especialmente pela pregação da palavra, que ele alimenta e, nesse sentido, governa a igreja, porque o que governa a igreja é a palavra, certo? A igreja é governada pela palavra, e pastores, como sendo aqueles chamados a cuidar da palavra, eles são ferramentas de Cristo na igreja,
para que a palavra pronunciada com fidelidade governe a igreja. Nesse sentido, a gente pode entender. Mas eu daria ainda mais peso ao próprio sacramento e à própria membresia da igreja. Teologia Bíblica da Adoração, isso mesmo, Hudson. É esse mesmo. Eu acho que ele nem é tão recente em português. É que eu não lembrava o título, porque eu estudei esse livro há muitos anos, quando ele não tinha ainda a edição em português. Acabou que eu nem li em português. Mas é um livro que vale muito a pena, de repente, como sugestão. A gente trabalhou, por exemplo, esse livro na nossa formação ministerial. Esse foi um dos livros que foram lidos e, vez ou outra, ele retorna na nossa formação como pauta de debate, que é a própria teologia bíblica da adoração, né? Porque tem a relação direta com o culto. E aí, nesse sentido, Gustavo, o culto também. E aí, o culto não é qualquer culto, mas o culto principal da igreja, aquele culto público, também é uma ferramenta. Então, eu entendo que, para resumir e responder com mais clareza, que o trabalho pastoral, ele, em muitos momentos, especialmente no ensino da palavra, é a mão de Cristo na igreja, é o cetro pelo qual Cristo governa a igreja, porque é a sua palavra, mas ele também governa e alimenta a sua igreja pelos sacramentos, e ele fala através da membresia de uma igreja. Por isso que, para um batista, o órgão máximo de uma igreja nunca é o presbitério de uma igreja. O órgão máximo de uma igreja é a sua assembleia reunida. Não é o presbitério. Não, a reunião máxima da igreja não é a reunião de presbitério. A reunião máxima da igreja é a reunião da assembleia. Você se respondeu, Gustavo? Pastor, ainda indo nessa linha aí que o Gustavo falou, quando tu fala sobre a membresia, a gente vai ler aquele livro ainda do Jonathan Lim sobre uma igreja centrada na palavra, e ele fala muito sobre a palavra reverberar, né? Então, Isso. eu queria, talvez isso esteja dentro também, porque o pastor ele cumpre essa função de expor fielmente, mas que a palavra reverbere na vida dos membros e eles se edificam. Isso. Aliás, foi uma tristeza a tradução do título desse livro, né? Porque o primeiro título em inglês era Reverberation. O título do livro é esse. Entendi. Eu tenho aqui ele. Eu vou pegar e mostro para vocês depois. Eu tenho ele no título original. Nesse que era Reverberation. Que é a ideia da reverberação? É a ideia de que a liderança de uma igreja, ela é a liderança de um ensino. Como um presbítero lidera uma igreja? A gente falou de como Cristo lidera uma igreja, certo? A reverberação vai tratar de como um presbítero, como um pastor lidera uma igreja. Como que a gente lidera uma igreja? Através de uma mão forte, através de uma, postura que impõe a respeito, de imposição de voz. Não. A gente tem que liderar a igreja pela palavra. Pela palavra. Um presbítero, ele não vai liderar pelas suas ideias, ele precisa liderar pela palavra. Porque esse é o meio de liderar a igreja de Cristo. Só se lidera pela palavra. Então, essa é a ideia do Lima. É a ideia de que da palavra parte todas as coisas, e dessa palavra fiel é que ela vai expandindo. Então, a ideia da reverberação é a ideia de você jogar uma pedra no lago. Então, você vai criando, a partir daquele efeito, vários riscos que vão sendo ampliados, tanto dentro como para fora da igreja. Mas o que é aquela pedra sem a qual nada se move? É a palavra. Sem a palavra, nada se põe em movimento na igreja. A gente pode ter sucesso em um monte de coisa na igreja, mas se a gente falhou com a palavra, a gente falhou com tudo. A gente pode ter uma série de atividades, a igreja pode estar com 3.000 membros, mas se ela falhou na palavra, ela não tem um membro sequer, porque ela perdeu tudo.
Então, aquilo que põe as coisas em movimento na igreja é só a palavra. Essa é a ideia do Lima. E é muito bom esse livro. Eu amo esse livro, viu, Anderson? Eu amo esse livro. Acho ele muito bom. Gustavo, você ainda vai reverberar a sua pergunta? Pastor, eu tenho mais uma questão. O capítulo sobre acolhimento e o capítulo sobre testemunho foram muito marcantes para mim na trajetória, porque eu vi um conflito grave com a natureza das igrejas que nascem com uma doutrina sólida, encaminhada para a doutrina reformada, e quanto é difícil para nós colocar esse princípio em prática. O pastor Tony Merida coloca muito a participação da igreja expressar sua boa nova pela sua alegria, e isso ser uma coisa que se expande, até como uma forma de atrair as pessoas à mensagem do evangelho. Então, ele realça a pluralidade, num contexto americano, ele coloca muitas questões raciais, e depois, lá no final do livro, quando ele entra na questão do testemunho, fica muito claro o impacto dessa expressão pública da igreja nos diversos lugares onde você onde você está, né? Seja no seu dia a dia na semana ou seja no culto. Então, um dos pontos que ele coloca em relação a isso, a pluralidade, seja dos líderes, seja de como a igreja se expressa até mesmo no alcance das pessoas. Como que você vê essa questão de como uma igreja que nasce com essas ênfases doutrinárias pode manter essa lucidez da comunhão, essa coisa viva, pulsante, que atrai, inclusive, quem está de fora, Sim. seja num bairro humilde, seja num bairro chique, seja numa expressão do seu dia a dia no trabalho. Como que isso pode ser cultivado numa igreja que nasceu com bases que geralmente voltam a gente para uma coisa mais séria, né, menos expansiva? Mas eu acredito, Odson, que, desculpe, Gustavo, que a própria fidelidade ao Evangelho, a ideia da reverberação da palavra e da fidelidade ao Evangelho, ela vai manter a igreja sempre acolhedora. Quando a igreja ela não é acolhedora, ela não demonstra essa vocação no acolhimento por amor ao Evangelho, ela está em pecado, irmão. Essa é uma igreja em pecado. Não importa a doutrina dela. Não importa se ela é reformada ou não. Eu não atribuiria isso apenas a uma base reformada da igreja. Porque eu já fui em igrejas reformadas que eu fui bem recebido, igrejas que eu não fui bem recebido, e já fui em outras igrejas que não são reformadas que eu fui bem recebido, fui bem acolhido, e outras que eu não fui bem acolhido. Em algumas igrejas que não são reformadas eu vi expressão do amor pelo evangelho, em outras eu não vi. Então, eu não acho que esse é um movimento específico da tradição reformada, embora a gente precise reconhecer que muitas igrejas de matriz reformada, elas têm uma tendência a serem menos acolhedoras. Ao mesmo tempo que igrejas que não são tão fiéis ao evangelho têm sido acolhedoras, mas da forma errada. Da forma errada, porque elas estão acolhendo com algo que não é o evangelho. E a gente tem que acolher com o evangelho. Então, o acolhimento não é só fazer a pessoa se sentir bem. Aliás, a menor das nossas preocupações é essa. Fazer a pessoa se sentir confortável, se sentir bem. Isso não é acolhimento. O que é acolhimento? A gente caminhar com essa pessoa. A gente se interessar por ela. A gente querer pregar o evangelho para ela. A gente querer ver ela crescer no conhecimento da palavra. Isso é acolhimento. Isso faz com que a pessoa não se sinta sozinha. Por quê? A gente precisa compartilhar a palavra. Porque é o que a gente faz. A gente não consegue fazer outra coisa. E existe um movimento moderno, em termos de plantação de igreja, por exemplo, eu lembro até hoje. Existia um pastor aqui de São Paulo que pediu uma reunião com Jonas e comigo, né? Então, ele ia plantar uma igreja, a gente foi para essa reunião com ele. E quando ele sentou na reunião com a gente, ele
puxou ali uma apresentação de slides e ele começou a apresentar o projeto de plantação da igreja dele. E o projeto começava com missão, valor, público-alvo. Eu falei, ué, peraí. Eu lembro até hoje o Jonas olhando para mim e falou, ué, achei que a gente vinha para um projeto de plantação de igreja, não de uma empresa. Não de uma empresa. Ele tinha, inclusive, no projeto dele, salário-alvo para o pastor que ele queria. Eu falei, ué. Aí o Jonas falou, olha, joga tudo isso fora, irmão. Joga tudo isso fora. Isso aí está muito bom para você montar uma empresa. Mas a igreja não tem nada a ver com missão, valor, muito menos com público-alvo. A igreja é uma instituição colocada na terra para anunciar a palavra a todo aquele que ouvir. Todo aquele que ouvir a palavra, todo aquele que receber essa palavra deve ser recebido na igreja. Então não importa, não vamos fazer um estudo de Dubai para saber quais pessoas nós queremos atingir. Eu quero atingir todo mundo, porque eu quero pregar a palavra. Entende? Então, muitas das plantações modernas, elas partem desse princípio, Gustavo. Isso faz da igreja muito fria. Por quê? O princípio dela não é a palavra, é o marketing, né? É o público-alvo, é postagem de Instagram, é estrutura. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, tá, gente? Só para que fique claro, eu não estou dizendo que essas coisas não têm seu valor. Elas têm, mas elas não podem ser o fundamento pelo qual uma igreja é estabelecida. Certo? Então, eu acho que eu atribuiria muito mais essa compreensão contemporânea de plantação da igreja, que vai desde igrejas reformadas, e nesse caso, por exemplo, que eu citei, era um pastor reformado. Era pastor reformado. Então, só para que fique aqui registrado. Vamos lá, Hudson. Pastor, você me causa estranho não, né? Eles têm uma igreja batista que o nome da igreja era Igreja Batista e o nome, né? Vou esconder aqui. Mas o lema da igreja, né, que está até na placa, é uma igreja saudável, beleza, né? E terapêutica. É boa, hein? A igreja até tradicional aqui da. Aí não tem retiro, é imersão. Como vocês estavam fazendo propaganda, é imersão que ia ter no carnaval. Eu acho que entra muito nessa, viu, Hudson, do pessoal. E eu acho que a falha disso é entender a falha da natureza da igreja. As pessoas parecem que não entenderam a natureza da igreja. Parece que a gente precisa fazer marketing para a igreja. Quando aquilo que a gente devia estar fazendo, a gente não consegue fazer, que é ser fiel. A gente é colocado na igreja para fazer uma coisa apenas. Você só precisa fazer uma coisa, é ser fiel. E a gente não faz. Aí, como a gente não é fiel, a gente quer fazer marketing. A gente quer fazer alguma outra coisa, porque a gente está falhando na única coisa que a gente tinha que fazer. Entende? Eu acho que essas coisas elas têm valor, a divulgação ela tem valor, ela pode alcançar muita gente. A internet ela permite que a gente alcance pessoas que talvez a gente não alcançaria sem essas ferramentas. A gente deve usufruir dessas coisas, mas a gente tem que lembrar que o fundamento da igreja é sempre a fidelidade à palavra. Sem a fidelidade à palavra, tudo cai. Sem a fidelidade à palavra, as pessoas não vão ser bem recebidas, porque elas não vão ser recebidas da forma correta. Sem a fidelidade à palavra, a gente não vai conseguir evangelizar. Porque qual é a melhor forma de evangelizar, se não dizer, olha, você quer conhecer o evangelho? Vem um culto na minha igreja. Vem ver aqui o evangelho. Vem na minha igreja ver o evangelho. Você quer saber o que é a palavra? Vem na minha igreja ver a palavra. Eu tenho certeza que muitos de nós crescemos aqui em igrejas, inclusive eu, que a gente não podia fazer isso. Porque eu podia dizer a alguém, você quer conhecer a palavra, vem na minha igreja, e naquele dia ser um culto assim, muito excêntrico. Você leva alguém que você está evangelizando e depois do culto você fica justificando. Isso, entende? Eu passei por isso já. Então, quando a igreja ela é fiel à palavra, você pode dizer a alguém, olha,
Você quer conhecer de verdade o que eu amo? Vem na minha igreja. Vem ver a minha igreja. E quando a pessoa chegar ali, ela vai ver a palavra. Ela vai ver a palavra na comunhão dos irmãos. Ela vai ver a palavra nas orações. Ela vai ver a palavra no sermão. Ela vai ver a palavra nos sacramentos, se eles forem administrados no dia. Ela vai ver a palavra. Então, isso é muito melhor do que qualquer método de evangelismo que você possa pensar. Evangelismo explosivo, 4 leis, qualquer uma dessas coisas, elas são, assim, muletas para que comprovam como as nossas igrejas hoje são insuficientes para a gente dizer: se quer conhecer a palavra, venha ver a minha igreja. Eu ia trazer uma dúvida, mas um comentário antes. Isso que o senhor falou, às vezes, até no contexto empresarial, isso aí é ruim, tá, pastor? Eu tenho visto algumas vezes, e até uma reunião essa semana com o empresário, e ele falou, cara, o cara veio oferecer uma coisa para mim, aí porque ele percebeu que eu tinha outra necessidade, começou a falar que ele fazia também, porque ele falou fazer isso também, fazer aquilo também, o cara praticamente tinha credibilidade. A empresa ela tem que ter fidelidade também à natureza do que ela é e do que ela faz. Isso. Isso, eu sou bom nisso. Aí o cara fala, mas você tem essa necessidade. Cara, aí não é comigo, aí você tem que procurar alguém. Se ela começa a se preocupar em agradar o cliente, entendeu? Ela acaba se enrolando e fazendo algo que ela não sabe fazer. Isso é um desastre para a igreja. Quando a gente trata membro como cliente, é como se a igreja precisasse das pessoas. Uhum. E eu repito o tempo todo para a membresia da minha igreja: a igreja não precisa de vocês aqui, não. Se vocês têm desejo de não estar aqui, é melhor que vocês não estejam. Façam outra coisa. Não percam tempo aqui, porque a igreja não precisa de vocês. A igreja não precisa de ninguém, irmão. A igreja não precisa de mim. Exato. A gente não entende a natureza da igreja. A igreja não precisa da gente. É a gente que precisa dela. Aí, quando a gente imagina que a gente precisa das pessoas, a gente começa a tratar as pessoas como clientes. Então, a gente quer oferecer um estilo musical que as pessoas gostam. Eu estou pouco me importando se a pessoa gosta de um estilo ou outro. Eu vou botar música na igreja, que a igreja possa cantar junta. O seu estilo musical favorito, você escuta na sua casa, no seu carro, onde você quiser. Aqui na igreja, não. Na igreja vai tocar música que as pessoas cantam juntas. Ah, mas eu gosto muito desse estilo. Ok. Põe o fone no ouvido e você escuta onde você quiser. Mas a igreja não é para você, não é para satisfazer o seu gosto. Então, quando a gente inverte essa relação, isso é um desastre para a igreja. Porque a gente começa a tratar as pessoas como clientes e a gente começa a oferecer um monte de coisa que não é o evangelho para que as pessoas se sintam bem, e a gente precisa usar um monte de coisa que não é evangelho para que as pessoas fiquem. E aí, todas as vezes que você usa só o evangelho, a pessoa diz: nossa, mas essa igreja está ficando muito fria, muito dura, é legalista. Não, meu irmão, isso é só o evangelho. E o evangelho faz distinção de pessoas, sim. O evangelho divide pessoas, sim. A maior divisão já causada na humanidade é a divisão pelo evangelho. O evangelho divide famílias. A maior divisão já causada é o evangelho. O evangelho não está aqui para ser um ursinho carinhoso que une pessoas, não. O evangelho está aqui para dividir pessoas. O problema é que a gente quer vender um evangelho fofinho. O evangelho não é fofinho. Não é fofinho. O evangelho que anuncia um Cristo crucificado não pode ser fofinho. Não pode ser bonitinho. Não pode ser bacaninha, legalzinho, da moda. O evangelho é aquilo que divide, e divide mesmo. Divide mesmo. Você não é um cristão, você não vai se sentir bem na igreja. Porque você vai ouvir o evangelho todo domingo. E o evangelho não vai te fazer sentir bem, não vai te dar sossego. Aí o problema é que as pessoas querem fazer, por exemplo, na igreja, comunidades terapêuticas. Se a pessoa precisa de terapia, eu sou um pastor. Eu vou dizer: olha, meu irmão, eu sou um pastor, porque eu posso te dar instrução pela palavra. Se você precisa de uma terapia, você vai procurar um psicólogo. O psicólogo faz terapia, eu não faço. Eu sou um pastor, eu só lido com a palavra. Eu só te dou instrução pela palavra. Você precisa de terapia? É com um psicólogo.
E eu encaminho mesmo na igreja para o psicólogo. Exatamente por causa disso que você falou, Hudson, porque eu não posso deixar de ser fiel àquela que é a minha atribuição. A minha atribuição é com a palavra. Eu preciso ser responsável e fiel à palavra. E eu não posso negligenciar a palavra em prol de outras coisas, como pastor de igreja. Mas a minha dúvida não era isso. Eu tô, apesar de não ter lido o Ame a Sua Igreja ainda, é culpa do Gustavo. O Gustavo me deu esse livro aqui, ó. Eu tô lendo esse livro aqui, Os Prazeres de Deus, do John Piper. E se o senhor puder comentar algo, eu imagino que o senhor deve meditar sobre também, que me chamou muita atenção, que ele fala sobre os prazeres de Deus, e um dos prazeres de Deus é o prazer de Deus em seu renome. Ele traz uma série de versículos que colocam como o fato de Deus construir um povo para si, é a forma do seu nome ser glorificado diante das nações, né, e da glória dele, que Deus se deleita na glória do seu nome. E esse é algo assim um pouco esquecido, né, a gente pensar que essa obra de ajuntar um povo, ele traz o texto de Atos 15 e 14, né, que André está falando que Pedro disse... Peraí que a Siri está ouvindo aqui. Vai falar. Ele fala, versículo assim, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome, né? Então, a igreja voltada para o nome de Deus, para o renome de Deus. Ele trabalha isso, né, que é tola uma acusação de falar que Deus é egocêntrico, que ele faz tudo para a glória do seu nome, né? Ele coloca essa também, de fato, o local de maior deleite da alma humana, né? Mas que esse é o fim, que ele coloca assim, o fim principal da igreja, né? O renome de Deus entre as nações. Paulo, quando fala das viagens missionárias dele, ele fala que também estava fazendo o nome de Deus conhecido. Ele pega vários textos aqui, Paulo, o quanto é veleira de ser frio por causa do meu nome, e eu não tinha reparado o quanto é associado isso na Bíblia. Não, e isso é bem claro nos textos bíblicos. É interessante que eu amo o John Piper, né? E uma das minhas alegrias foi ter tido a oportunidade de conversar com ele 2 vezes. 2 vezes eu tive a oportunidade de sentar e conversar um pouco com ele. E é interessante que... Quando ele veio? Uhum. Quando ele veio na Mackenzie? Quando ele veio no Mackenzie. Né? Quando ele veio no Mackenzie... Estava lá, mas fiquei bem de longe. A gente... E eu acho que ele escreveu um livro só, e depois ele transformou esse livro em vários outros livros. Se você olhar os livros do Piper, ele escreveu um livro só, né, que é a ideia... É a temática da vida dele, né? Que é a tese dele fundamentada no catecismo, né? Já qual é o fim último do homem, né? Gozar a Deus eternamente. Então, toda aquela ideia das confissões, do catecismo, dessa ideia né, do hedonismo, da felicidade cristã. E ele vai transpondo esse tema para várias aplicações. E eu acho que essa aplicação que ele faz com relação à honra e à glória ao nome de Deus é uma das aplicações mais valiosas. É uma das aplicações mais valiosas dessa ideia da alegria, porque qual é a alegria de um cristão? Porque imagina o seguinte, a alegria de uma pessoa no mundo é ter o seu nome reconhecido, certo? Então aí você tem uma geração que vai dizer, olha, você tem que deixar a sua marca no mundo. Não é isso? Deixa a sua marca no mundo. Você tem que ser lembrado. Escreva um livro para deixar o seu nome marcado no mundo, né? Porque aí as pessoas vão lembrar de você. Primeiro que não vão, né? Ninguém está nem aí para você. Essa é a grande verdade, né? Daqui a 100 anos, todos nós seremos absolutamente esquecidos. Então, essa é a realidade. Eu sei que vocês esperavam algo mais animador para uma quinta-feira à noite, mas a verdade é essa. Daqui a alguns anos, todos nós seremos absolutamente esquecidos. Mas, no contexto fora da igreja, as pessoas vivem nessa sanha, desse desejo de deixar a marca no mundo e de ser lembrado. E essa é a alegria deles, é a satisfação deles, ser reconhecido. E o evangelho é sempre aquilo que inverte a lógica do mundo.
Vocês percebem isso, que o evangelho sempre inverte a lógica? Quem é superior no evangelho não é aquele que é servido, mas aquele que serve. No mundo, aquele que é mais servido é superior. No evangelho, aquele que mais serve é superior. No evangelho, a gente tem o próprio Deus lavando os pés dos seus discípulos, o Deus encarnado, lavando os pés até de Judas, o traidor. Vocês pararam para imaginar essa cena? De Cristo lavando os pés de Judas. Ou seja, o evangelho sempre inverte a lógica do mundo. Não é à toa que o evangelho é tratado como loucura perante a sabedoria humana. Então, se no contexto da sabedoria humana a satisfação ela vem de ter o seu nome conhecido, no evangelho a nossa alegria vem de ter o nosso nome esquecido. O que a gente quer? Que nosso nome não seja lembrado, porque ele não é importante. Meu nome não é importante. O que eu faço não é importante. O que eu escrevo não é importante. O que eu falo não é importante. Só é importante se apontar para Deus e não para mim. Todas as vezes que a gente usa um discurso, um sermão, uma aula para apontar para a gente não está trabalhando na lógica do evangelho. A gente está trabalhando na lógica do mundo. Porque a lógica do mundo é essa. Se destacar, ser superior. Mas a lógica do evangelho é servir. E a nossa alegria está em que o nosso nome seja esquecido, mas que o nome dele seja lembrado. Então, eu acho que essa é a beleza do evangelho. A gente não perde a nossa identidade no evangelho. Nós não perdemos a nossa personalidade, a pessoalidade. Mas o que é mais valioso para a gente não é a nossa vida, não é o nosso nome, não é o nosso status, mas é que o nome de Deus seja glorificado e seja conhecido. Eu acho essa aplicação muito bonita. Beleza. Pastor, eu tenho uma pergunta, até onde estava conversando com o Gustavo, sobre a questão que estava falando sobre testemunhar, né? E nessa questão do discipulado, e como o pastor falou agora há pouco sobre a igreja não é feita por afinidades. A gente sabe que tem a sua importância, mas não é. E até a gente ouvi essa semana, né? Ah, fulano ficou tanto tempo conversando com fulano na igreja, mas nunca falou nada do evangelho, né? Uhum. Então, assim, como que isso pode ser mudado, né? Porque talvez a gente entre naquele ciclo de achar que a igreja é um clube, e aí a gente só vai falar assim, como é que... Aquela famosa pergunta, e aí, como é que foi a sua semana? E aí a gente acaba só falando do que a gente fez e não aplica verdades do evangelho. Não que o que a gente fez, talvez, é importante compartilhar, mas o evangelho tem que trabalhar ali. Como mudar essa realidade? Eu Você acho entender a minha pergunta, sabe? A minha preocupação é que às vezes acaba se tornando mais um clube, mais uma dinâmica de a questão é como alimentar o ambiente da igreja para que ela naturalmente se torne um ambiente discipulador. Eu não sei, me corrija se eu não tiver traduzido bem a Sim, sim, questão. isso. Eu acho que isso parte... Primeiro, toda mudança na igreja ela parte do ensino. Toda ela parte do ensino. É necessário ensinar a igreja. É necessário demonstrar isso através do exercício, por exemplo, de um grupo de formação ministerial. Deixa eu te dar um exemplo. Na nossa igreja, um grande termômetro para a gente e que amplia o nosso a reverberação mesmo da filosofia ministerial da igreja é o grupo de formação ministerial. Nós ensinamos o grupo de formação e o grupo de formação amplia isso para a igreja através da demonstração desse serviço, do ensino, da conversa com outros membros. Então, ter um grupo como esse que esteja comprometido de verdade, que entenda a importância disso e esteja disposto a demonstrar isso para a igreja, eu acho que é uma ferramenta poderosa para mudar essa condição, mas tudo parte do ensino,
da disposição de homens de servir a igreja através do discipulado, e aí da compreensão correta do que é discipulado. Então, discipulado não é aquele negócio a perder de vista, certo? Não é conversar sobre futebol, não é sentar e comer um churrasco. Isso tudo é muito bom, mas não dá para chamar isso de discipulado. Discipulado são conversas sobre o evangelho. Então, o que a gente faz? A gente doa livros para os membros da igreja, nos cultos. Eu não sei se quando vocês estiverem aqui, a gente doou no dia, mas a gente sempre doa, todo domingo, porque a gente, com isso, alimenta boa literatura para os membros da igreja. E como a gente ensina a igreja a fazer discipulado? Pega um livro, marca 3 cafés com o irmão. 3 cafés, olha, vamos ler esse livro junto e vamos tomar 3 cafés para a gente discutir ele. Isso é discipulado, gente. Isso é discipulado. Discipulado não é a ação de alguém apenas muito conhecedor e alguém que não conhece nada, aí vai discipular. Até porque isso não existe. Todos nós podemos aprender uns com os outros. Todos nós, absolutamente todos nós, podemos aprender uns com os outros. Então, marca 3 conversas. Ah, encerrou esse discipulado? Ok, você pode marcar com outra pessoa. Mais para frente, você quer marcar com essa de novo? Marca. Marca mais 3 cafés, mas sempre com um tema determinado, com um livro específico, ou um capítulo a ser discutido. Tem que ser intencional. Precisa ser, a palavra é intencional. É necessário que se seja intencional. Isso partindo da liderança ensinar, do grupo de formação que entende a filosofia, de ampliar e de servir a igreja, e aí dos membros de alimentar as conversas com o evangelho propriamente dito, e chamar isso de discipulado. Mas primeiro, a gente precisa definir o que é discipulado. Então não tem aquela relação de... Eu vejo muita gente que diz assim, não, esse é meu discipulador, tudo que acontece na minha vida eu tenho que contar para ele. Não, isso é um enviado de Satanás. Porque isso não existe, gente. Me perdoe. Isso não existe. A ideia de que uma pessoa ela precisa saber toda a sua vida, isso não é discipulado, isso é manipulação. Isso tem outra palavra, isso não é discipulado, é manipulação. Acaba com o casamento. Né? É ferramenta para manipular, para fazer fofoca, isso é outra coisa. Isso vem de outra coisa, não vem do evangelho. Então, discipulado não é isso. E é necessário ensinar isso à igreja, é necessário demonstrar através da formação, e é necessário alimentar a igreja com isso, e é necessário ter paciência. Paciência e oração, porque às vezes não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente precisa... Por exemplo, eu estava falando para você antes que a gente vai fazer a conferência. Então, a conferência, ela tem... Um dos temas vai ser discipulado, outro tema vai ser formação ministerial, outro tema vai ser filosofia ministerial, porque a gente precisa ensinar a igreja de novo sobre essas coisas. Isso é um ensino constante. Constante. Porque a igreja lembra, mas aí com o tempo ela vai baixando. Você precisa... Não, peraí, olha, a gente precisa lembrar isso aqui, gente. E é constante. Eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei, irmão. Gustavo. Posso fazer a pergunta? Ah, beleza. Pastor, um outro capítulo que me chamou muita atenção, nesse contexto até atual de escândalos aí de lideranças e igrejas e por aí vai, abusos e tudo mais, eu fiquei muito surpreso em ler o capítulo sobre honra às lideranças, né? E eu vivi uma experiência muito recente com o pastor Anderson e com o pastor Luiz, que eu pude fazer um checklist depois que passou toda a situação, onde houve uma situação de um estranhamento da minha parte, onde eu senti a necessidade de tratar individualmente uma coisa específica, né, com cada um. E eu falei, Senhor, por favor, eu preciso caminhar ao lado desses homens. O Senhor colocou eles à minha frente. Eu preciso limpar essa situação para que a minha cumplicidade ao ministério deles seja ainda mais enfática, seja ainda mais entregue. Não no sentido de uma devoção a homens, mas no sentido de caminhar ao lado, né?
né? Qualquer coisa que abale essa liderança, e se, é minha função evitar ou contribuir para que isso seja evitado. Não que chegava algo perto disso, mas era o meu compromisso particular, sabe? Eu não poderia ser fiel a esse compromisso se eu tivesse algum tipo de inconstância no meu coração por causa de uma situação ou outra. E aí, lendo esse capítulo sobre honra, ele coloca tantos pontos importantes, seja do pastor para com a igreja, da igreja para com os pastores e os presbíteros, e eu fiquei com essa dúvida para te questionar. Como a gente cria essa cultura de uma honra justa aos homens pecadores que Deus colocou sobre a nossa igreja, e como a gente evita a ideia de que essa cumplicidade, essa honra por parte da formação ministerial, ou dos presbíteros ou diáconos, isso não é a mesma coisa que uma devoção idólatra. Isso não é a mesma coisa que o que a pessoa falou é lei. Como que você ensina a igreja, ou educa a igreja, de que, obviamente com exemplo nosso, né, de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente está ao lado deles. A gente não vai brincar com uma conversa, uma situação, ou algo que a gente mesmo não concorde, sabe? Uma coisa é a relação entre pares, né? Por exemplo, no caso de um presbitério, ou no caso de um grupo de vocacionados. Uma coisa é essa relação entre pares. A relação entre pares, ela é mantida, acima de tudo, pela lealdade. A lealdade é o que institui, por exemplo, um presbitério, um grupo de vocacionados que permanece unido. O que une essas coisas, o que mantém um grupo desse é a lealdade. E a pergunta é, o que envolve a lealdade? A lealdade não pode ser compreendida como uma concordância incondicional a qualquer aspecto apresentado, porque se você está fazendo isso, você não é leal. Pelo contrário, você é desleal. Se você está vendo alguma coisa que você discorda e você não abre a sua opinião, ou você não procura apresentar um outro ponto de vista, e você acha aquele ponto de vista errado, você está sendo desleal. Desleal com seus pares, desleal com o grupo de vocacionados. Se você faz parte de um presbitério, você é desleal ao presbitério. E, por último, você é desleal à igreja. Então, a lealdade envolve, muitas vezes, um desgaste que vai acontecer. Vai acontecer. Então, um bom amigo não é aquele que está sempre próximo, falando aquilo que você quer. É aquele que vai dizer, às vezes, as coisas que você não queria ouvir. Por quê? Porque ele é leal a você. Ele é leal a você. E isso deve reger, por exemplo, as discussões dentro dos seus pares, dentro de uma reunião de presbitério, dentro de uma reunião de formação ministerial. Ser leal é isso, Gustavo. Ser leal agora. Não é porque a gente vê, não, eu tenho que dar minha opinião, que isso é prerrogativa para você ser um estúpido. Tem muita gente que usa isso como uma prerrogativa para estupidez. Existem formas de você apresentar pontos de discordância que eles vão edificar o presbitério e vão edificar a igreja. Então, imagine que eu plantei junto com o Jonas essa igreja há quase 8 anos, a igreja que a gente pastoreia, a Igreja Batista da Palavra. Plantamos juntos. Então, são 8 anos de trabalho só na igreja e, considerando o trabalho de forma mais ampla, já se vão aí 14 anos, mais ou menos. Eu perdi as contas, Gustavo, de quantos desgastes a gente teve. Assim, acho que uma vez por semana a gente discute. Assim, sem brincadeira. A gente se acerta, mas a gente não concorda com tudo. Não, eu convivo com ele há muito tempo. E eu não concordo com tudo que ele diz e ele não concorda com tudo que eu digo. Isso é uma relação normal, absolutamente normal. E isso
envolve, por exemplo, o princípio da lealdade. Ele sabe que todas as vezes que eu estou discordando dele, eu não estou discordando porque eu quero ser o correto da história. Às vezes eu estou discordando porque eu estou preocupado com ele. Eu posso estar errado, mas eu estou preocupado com a igreja. Estou preocupado com o presbitério. Às vezes eu estou preocupado com ele. Então, ele não tem dúvidas disso, embora a gente tenha os nossos desgastes, isso é normal. Então, o que mantém um presbitério, um grupo de pastores, um grupo de vocacionados? Lealdade acima de tudo. Lealdade acima de tudo. Sem lealdade, você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Você vai ser uma desgraça para o presbitério. Se você não for leal, você vai ser uma desgraça para o presbitério, vai ser uma desgraça para a igreja. Agora, a relação entre, por exemplo, o presbitério, um grupo de vocacionados e a igreja é uma relação de outra natureza. É uma relação que ela vai ser construída com o tempo, Gustavo. Com o tempo. A confiança que a igreja tem num presbitério, num pastor, num grupo de pastores, num grupo de vocacionados, ela vai sendo testada com o tempo. Com o tempo, com a nossa postura, com o nosso serviço à igreja, né, com o cuidado que a gente exerce com aqueles que necessitam. Quando a igreja vê isso, fidelidade à palavra, e o amor e o serviço pelos outros, ela não põe em xeque as intenções daquele presbítero ou daquele vocacionado, porque ela está vendo o evangelho. Entende? Então, eu acho que isso é um movimento natural. A lealdade dentro do grupo de vocacionados e dentro do presbitério, e essa lealdade refletir na relação com a igreja. Vamos lá. Tem mais alguém que tem alguma pergunta dos irmãos que estão aí? A gente caminhando para o encerramento. Quem quiser fazer aí, tem a galera que está sem, tá só, não tem a imagem, né? Mas tem alguém dos irmãos que estão por aí? Temos. Se não tem, eu vou fazer, hein? Manda. Ouvinte hoje. O dele só está como ouvinte. Vamos lá. Pastor, a minha pergunta, o senhor falou muito sobre. É uma questão assim, eu não quero entrar em polêmica, mas já vou entrar. Quando o cara começa assim. Você falou muito sobre o pastor ser, o presbítero, né? O pastor ser fiel à palavra e tudo mais. A gente sabe que tem muito contexto, no contexto da nossa cultura hoje, muitas coisas que são questões mais particulares, né? Eu vou aqui só dar um exemplo, não estou citando o nome de ninguém, mas, por exemplo, assim, a gente tem muito. Uma das coisas que trouxe um debate muito grande aí, eu sei que tem uns irmãos aqui que são contra também, mas eu assisto The Chosen, tudo bem, irmãos? Eu estou pecado. Idólatra. Eu sou do time do senhor também, reverendo. Assisto também. Idólatra. Outro Mandamento. Mas assim, a minha preocupação não é justamente essa que a postura que o pastor tem que ter, o presbítero, ou aquele que está ali guiando a igreja, em saber que existe toda uma tradição atrás dele, que ele pode discordar, né? Mas que ele também precisa linkar e dizer, olha, essa é a minha posição, essa não é uma questão primária no contexto da igreja, mas a minha posição é essa, vai divergir de fulano ou de ciclano. Sabe aquela questão da lealdade que a gente acabou de falar? Lealdade até mesmo intelectual em dizer nesse sentido. Eu vou te dar um exemplo. Já quando a gente faz, por exemplo, deliberações dentro do nosso presbitério, a gente sempre tem alguém que é voto vencido. Por exemplo, eu já fui voto vencido. Eu achava que o presbitério deveria decidir uma coisa e o presbitério decidiu outra coisa. Mas quando eu falo para a igreja, o que eu falo? Eu defendo o presbitério, eu me submeto ao presbitério, porque eu entendo que o presbitério é superior a mim. Eu posso discordar dele, mas uma vez que o presbitério decidiu,
eu vou defender esse presbitério até o fim. Até o fim. Vou dizer, olha, irmãos, o presbitério da igreja tem a posição, e a posição do presbitério, qual eu também assumo, é essa. É óbvio que isso em questões que, na minha consciência, elas não vão contra o evangelho. Ok? Porque, por exemplo, se um presbitério decide, por exemplo, na igreja pelo pastorado feminino, eu vou pedir imediatamente a minha resignação da igreja. Eu vou pedir imediatamente a resignação do presbitério e da igreja. Porque aí eu falhei como pastor dessa igreja. Entende? Então, nesse caso, eu teria que tomar uma decisão mais drástica. Mas existem outros casos que são questões de deliberação, de caminhos que precisam ser tomados, que eu já fui voto vencido, Jonas já foi voto vencido, nós dois já fomos votos vencidos juntos, dentro do presbitério. Nós dois juntos não conseguimos convencer o presbitério foi por outro caminho. E o que a gente faz? A gente se submete ao presbitério. Nenhum presbítero é maior do que o presbitério. Então, nenhum indivíduo é maior do que o colegiado. Ninguém pode se julgar maior que o colegiado. Então, se tem um colegiado, a gente vai sempre submeter a minha visão à visão do presbitério. É óbvio que, na discussão com o presbitério, eu vou dar todos os meus argumentos. Eu vou ser feroz na minha argumentação. Se eu achar que aquilo é certo, eu vou ser feroz com o presbitério, argumentar até onde eu puder. Mas, se o presbitério decidir a minha posição for um voto vencido, eu vou me submeter ao presbitério. Eu vou submeter a minha opinião, por quê? A igreja não é questão da nossa opinião, não é questão do nosso gosto pessoal. A gente precisa crer que, como eu falei anteriormente, Cristo governa a igreja através de várias falas da própria igreja. Então, existe sabedoria na igreja. Então, se eu preciso submeter a minha posição à posição de um grupo maior de pastores, eu vou submeter e eu vou defender esses pastores. Vou até o fim com eles. E se isso der errado, eu não vou acusar ninguém. Eu vou até o fim com eles, lidando com as consequências. Porque é assim que a gente mostra lealdade, é assim que a gente mostra unidade, é assim que a gente mostra seriedade nas coisas. Então, existem questões, existem pelo menos, vamos supor, alguns tipos de questões, né? Existem questões que elas não são pauta de discussão em igreja, como eu não acho que é pauta, me perdoe aqui, meus irmãos, se eu estiver sendo indelicado com algum de vocês, mas eu não acho que é pauta de discussão na igreja se alguém deve assistir tal série ou outra série, não. Eu não acho que isso é um tema que a gente deveria gastar energia. Eu acho que tem outros temas muito mais pertinentes e sérios a serem tratados na igreja do que se alguém deve assistir uma novela, uma série ou outra série, não. Eu acho que existe na igreja, especialmente para os batistas, algo que é a liberdade de consciência, que é algo que a gente tem em alta conta. Então, a gente precisa crer que as pessoas também têm que ter liberdade de consciência, para nem que seja para tomar decisões erradas na vida, mas elas têm que ter. Então, eu acho que essas coisas a gente não consegue reger por essas coisas. Não é sobre isso que a gente rege. A gente não rege sobre o dia a dia das pessoas. A gente rege sobre os princípios da palavra. E a gente vai tratar tudo de acordo com os princípios da palavra. A gente vai discutir aquilo que pode ser pautado pela palavra. Então, existem temas que a gente não deveria levar as discussões na igreja, porque a gente se desgasta, gasta energia com essas coisas e deixa de gastar energia naquilo que deveria ser. Então, quando eu vejo a gente está esgotado, a gente está com a sensação de que a gente perdeu tempo e as coisas que precisam decidir, eles estão lá esperando. Existem outras questões que são questões
que são razões de discussão, mas que elas não são questões primárias na igreja. Elas precisam ser debatidas, mas elas podem ter caminhos diferentes a serem tomados. E caminhos diferentes a serem tomados, não necessariamente um certo e um errado, mas opções que precisam ser feitas. E existe um outro conjunto de questões, que aí nesse conjunto de questões todos precisam concordar, que são as questões essenciais ao Evangelho. Nessas questões essenciais ao Evangelho, todos precisam concordar. Não pode haver discordância, por exemplo, no presbitério. Se, por exemplo, um presbítero discorda da Trindade, a gente não vai nem conseguir afirmar ele como cristão, quanto mais como um presbítero. Entende? Então, existem questões que são essenciais, todos precisam concordar. Existem questões que são debatidas no presbitério, por exemplo, no colegiado, mas a gente precisa decidir como lidar com essas questões. Existem vários caminhos, a gente precisa deliberar sobre eles. E existem questões, irmão, que não são pauta de discussão, e a gente não deveria considerar, dar mais seriedade a elas do que elas merecem. Então, eu classifico dessa forma, e eu acho que, nesse sentido, a gente precisa submeter, discutir com franqueza, ser leal na discussão, lembrando que existe sempre a forma correta de apresentar a sua posição. Não é porque eu vou ser feroz no meu argumento que eu preciso ser, né, como eu falei anteriormente, estúpido, ignorante. Não. Eu vou ser feroz porque eu fiz o meu dever de casa, eu estudei o tema. E eu estou levando os meus argumentos bem montados. E se alguém for discordar de mim, vai ter que apresentar um argumento melhor, porque o meu argumento vai ser bom. Vai ser bom, e eu vou fazer questão de sempre fazer o meu dever, que é levar o melhor argumento que eu puder levar. Mas se mesmo com isso o presbitério tomar uma outra decisão, eu vou submeter minha vontade sempre ao presbitério, sempre ao colegiado. Maravilha. Eu digo que até a gente estava conversando esses dias com o pastor Luiz também, nossa cultura não, ela é difícil, né? Essa questão da discordância. Sempre a gente. Mas é uma mudança de cultura dentro da igreja que precisa acontecer E a gente, às vezes, toma a discordância como ofensa. e não é. Como ofensa, mas não é. A gente não é. Imagine que a gente precisa debater as ideias, gente. E a gente precisa ter um espaço onde a gente pode debater as ideias, apresentar os nossos argumentos, discutir, filtrar, lapidar os argumentos, para que depois a gente possa ensinar para a igreja. Então, o que a gente faz, por exemplo, no nosso presbitério? A gente quebra o pau no presbitério, bicho. Mas assim, quebra o pau. A gente discute, discorda, e aí a gente resolve como vai ser na igreja, e depois a gente vai comer pizza junto. Não tem lugar nesse aspecto para hipersensibilidade, sabe? O sujeito que é hipersensível. Ah, não, mas fulano discordou de mim. Daí, às vezes seu argumento foi ruim mesmo. Às vezes você não fez o dever de casa, seu argumento foi ruim. E se ele foi ruim, ele não deve ser considerado, ele tem que ser desconsiderado mesmo. Então, eu não tenho nenhum problema de quando alguém apresenta um argumento ruim, eu falo, olha, irmão, me perdoe, mas seu argumento foi muito ruim. Foi muito fraco. Ele está cheio de problemas. E ninguém vai se sentir ofendido por isso. Se ele acha que não foi, ele vai defender o argumento dele. E se eu acho que fui, eu vou provar que o argumento dele é ruim mesmo. E está tudo certo. A gente está discutindo as ideias, os argumentos. Então, a gente vive uma cultura hipersensível, né? Onde a gente não pode dar um feedback, a gente tem que ser muito, sempre pisando em ovos. Por exemplo, um presbitério que pisa em ovos nunca vai ser um presbitério robusto. O presbitério tem que ser formado por homens. É conversa de homem. E homem a gente vai discordar.
E às vezes a gente vai, às vezes até, sabe, cruzar um pouquinho aquela linha, isso acontece mesmo. É conversa de homem é assim mesmo. E a gente vai resolver e depois está tudo certo. A gente está discutindo as ideias, quando a gente resolver, acabou. Tem discussão. Então, eu acho que essa sensibilidade, ela fragiliza o presbitério. A gente precisa, por exemplo, ter num presbitério, num grupo de formação, um ambiente onde a gente possa quebrar o pau mesmo. Mas a gente levar para a igreja o resultado de uma reflexão. E a gente nunca vai levar um resultado de uma reflexão que foi bem feita se a gente for sempre político no presbitério. Se a gente for sempre, por exemplo, não, veja bem. Não, olha, isso aí está muito ruim, a gente tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo, porque se a gente levar isso aqui para a igreja, vai ser ruim para a igreja. Está mal feito, a gente precisa fazer bem feito. Então, não tem nenhum problema, a gente precisa ter um ambiente que a gente possa produzir abertamente para que a igreja receba o resultado dessa produção. A igreja não precisa receber a discussão, entende? A igreja não pode receber a discussão. É como alguém que, por exemplo, você vai para uma cozinha e você vai fazer ali um bolo. Aí você usa um monte de ingrediente, né? Espalha ingrediente pela cozinha. E a visita está na sala. O que você vai levar para a visita? Você não vai levar a cozinha para a visita, certo? Você vai levar o bolo bonitinho. A bagunça ficou lá. Você não vai levar, vou levar a cozinha para a visita. Não, você leva o bolo. É como se a gente precisasse ter um ambiente para a gente produzir, espalhar mesmo as coisas. Falar, discutir, debater, moer um argumento, de repente outro surge, até que surge um argumento refinado. É isso que a gente vai levar para a igreja. Mas isso só surge de uma discussão sincera, não de uma discussão com um monte de gente hipersensível, que não suporta uma discordância, aí fica muito difícil. Maravilha, pastor. Glória a Deus por isso. Mas amém. Alguém tem alguma pergunta, irmãos? A gente vai caminhar para o encerramento, então. Se a gente pudesse, ficava aqui muito mais tempo, né? Mas já é 10 horas para o pastor lá, já, né? E frio. O pastor Luiz está perguntando ali. Eu não vi aqui, ele perguntou? O pastor Luiz colocou só uma frase, né? Onde duas pessoas concordam, uma delas é desnecessária. Isso é verdade. Concordo em tudo, né? Concordo em tudo. É isso. É isso. Se concorda em tudo, Em tudo, né? aí, assim, a gente não... Só para terminar, desculpa, Ana. Só para a gente não quer fazer uma fábrica de salsicha, né? Concorda? Igreja não é uma fábrica de salsicha. Você põe ali na máquina, vai sair tudo igualzinho. Do mesmo tamanho, todo mundo fala igual, pensa igual, se veste igual, né? Tem o mesmo vocabulário. Não. Meu Deus, a gente vem de experiências diferentes, de famílias diferentes, de criação diferente, de cultura diferente. A igreja, ela se enriquece quando a coisa ela é diversa, não quando a coisa é uniforme, né? Não quando a coisa é simplesmente eu fui do bolo para a salsicha. Exatamente. Mas eu acho que eu estou ficando com fome, viu, Hudson? Eu tô achando, pastor. Vamos mandar entregar uma pizza na casa do pastor aí, mano. Fazer uma vaquinha. Mas eu quero dizer que não é na uniformidade que a igreja se beneficia. É na pluralidade. Na pluralidade, a riqueza. A riqueza nas diferentes experiências, a riqueza nas discordâncias, a riqueza nas perspectivas diferentes. É isso que enriquece um presbitério. Se todo mundo é igual, e pensa igual, e fala igual, e se veste igual, só precisa de um. Não precisa de vários. Nem o colegiado apostólico era assim, né? Não é, então, entende? Então, às vezes a gente pensa que é tudo. Não, olha, a gente tem que falar desse jeito, se vestir desse jeito. Não. Não, a gente tem que ser diverso mesmo, pensar diferente, olhar as coisas através das nossas experiências que são distintas de qualquer outra. Isso enriquece a discussão. Agora sim, Enzo.
Beleza. A do bolo foi boa, hein? Só A salsicha não foi muito boa, né, Hudson? Não, também foi boa, mas a do bolo eu fiquei pensando, às vezes o presbitério chega para a igreja, ó, pode ser um bolo meio batumado, meio sem açúcar, mas foi o que a gente conseguiu, né? É isso aí. Rolou para. sim. Beleza, pastor, muito obrigado. Não sei se os irmãos têm mais pergunta mesmo, a gente vai caminhar para o encerramento, mas queria que só o pastor pudesse comentar qual que é o papel assim da formação, né, nesse processo de mudança, de auxiliar os pastores. Lógico que hoje tem eu e o pastor Luiz no presbitério, né? A gente está trabalhando futuramente para ter mais irmãos, até por isso que essa formação está aqui, tem irmãos que estão como ouvintes também, mas só a importância da formação nesse processo, né? A nossa formação aqui, ela é porque ninguém se torna um pastor quando recebe um título de pastor, certo? Aqueles que se tornam pastores, eles já pastoreiam. Eles já estão pastoreando a igreja. Eles já estão ensinando a igreja. Quando a gente impõe as mãos sobre alguém, a gente está reconhecendo o serviço que aquela pessoa já tem prestado. Não é como se alguém dissesse assim, não, a partir do momento que alguém impôs as mãos sobre mim, agora eu vou ser um pastor. Não, meu irmão, isso aqui é a nossa vocação. Se é vocação, acabou. Acabou. Se a igreja não tivesse imposto a mão, eu ia continuar ensinando na igreja, ia continuar servindo a igreja, ia continuar fazendo. Não foi aquele título que me fez pastor, mas eu amo servir a igreja. Então, o nosso grupo de formação é um grupo que já exerce, ainda no contexto, embora sem o título, mas nós vemos eles como pessoas que estão desempenhando o exercício pastoral na igreja. Então, nós instruímos as pessoas de formação, elas cuidam de outras pessoas, eu escalo elas para ensinar nos seminários, elas precisam estar nas atividades da igreja, nas assembleias da igreja, elas precisam estar reunidas para oração junto com os presbíteros antes do culto. Então, elas têm responsabilidades e o grupo de formação tem sido uma bênção na nossa igreja, viu, Anderson? Tem sido uma bênção na nossa igreja, porque nós temos um grupo de pessoas que, através delas, a gente consegue alcançar mais rápido a igreja. Aquilo que a gente discute no formação acaba indo para a igreja através do formação. E a gente incentiva isso. Incentiva e a gente tem um desenvolvimento da própria lealdade dentro dessa dinâmica. Então, o pessoal da formação nosso, eles trabalham diretamente com o presbitério. Diretamente. Quando a gente tem a formação ministerial, todo o presbitério está presente, ensinando a formação ministerial, discutindo com eles, debatendo os temas, e a gente vai vendo isso aparecer na igreja. Aparecer na igreja. Se fosse só o presbitério, a gente não conseguiria fazer isso. Mas isso só acontece porque a gente tem um grupo comprometido, de verdade, de vocacionados que amam o evangelho, amam a igreja e amam servir a igreja. Então, nossa formação tem funcionado dessa forma. Agora, existem regras. Existem regras. Vou te dar um exemplo. O Jonas, ele é, assim, extremamente rígido com as regras que ele impõe. Por exemplo, no grupo de formação, se alguém não puder vir em 3 reuniões ao longo do ano, ele é retirado. Sem justificativa, claro, né? Se a pessoa ficou doente, ficou ok. Mas, não, hoje eu estou cansado. Para começar, se o sujeito fala uma coisa dessa, ele sai imediatamente. E assim, não tem meio termo. Ou se está comprometido, ou não se está comprometido. Porque, como eu disse anteriormente, é um privilégio servir a igreja. E se a gente não entende isso como um privilégio, a nível de se comprometer seriamente com isso, é melhor a gente fazer outra coisa. Porque não dá
Não dá para brincar de ser pastor. Não dá para ser meio pastor. Não tem meio pastor. Não importa se você trabalha exclusivamente na igreja ou você tem um trabalho que precisa, você está fazendo tendas. E você precisa de um outro trabalho para sustentar. Um pastor é um pastor, meu irmão. Simples assim. Com mais tempo, com menos tempo, ele é um pastor. Então, se você não ama a igreja a ponto de se comprometer com um serviço fiel a essa igreja, é melhor você fazer outra coisa. É melhor você fazer outra coisa, porque a nossa experiência é de tentar lidar com pessoas que são realmente vocacionadas, e esses vocacionados têm exercido o trabalho pastoral na igreja e tem sido uma bênção para a igreja. A igreja reconhece eles e isso faz, Anderson, com que, quando eles são indicados para a igreja já conhece o trabalho deles. Eles já estão trabalhando na igreja, já estão envolvidos com a membresia, eles já estão cuidando de pessoas, eles estão ensinando na nossa escola bíblica, eles estão dirigindo o culto, eles estão orando na igreja. Então, quando a gente indica alguém, a igreja já conhece. A igreja já conhece. Não é alguém que a igreja vai precisar avaliar, alguém que a igreja está avaliando há 2 anos. Porque está servindo a igreja. Entende?